Bem-vindo de volta, meu amado. Paz do Senhor seja contigo. Vamos continuar a estudar os personagens da Bíblia e hoje vamos falar de mais um dos filhos de Jacó. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta. Ora ao Senhor. Vamos lá para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar com o amado sobre Dan. Dan significa ele julgou. E este é o seu símbolo. E aqui o nome dele em hebraico. De Dan, nós sabemos que é filho de Jacó. Ele é o quinto filho de Jacó e é o primeiro filho de Bila. Quem era Bila? Bila era a serva de Raquel. Vocês lembram? Jacó era casado com Lia, ou Leia, e com Raquel, a filha mais nova. E Raquel, até então, era estéril. Lia já havia dado 4 filhos para Jacó. E aí o que acontece é que na cultura da época, a regra da época era a seguinte: quando a esposa não poderia dar filhos ao seu esposo, ela deveria dar uma esposa ou dar uma serva, uma mulher que pudesse gerar um filho em nome dela. E Bila era a sua serva. Portanto, então, Bila passa a ser agora, por instrução de Raquel, por conta desta regra, deste costume da época, Bila passa a ser concubina de Jacó. E aí, quando Jacó tem um filho com Bila, este filho vai se chamar Dan. Ele era, portanto, o quinto filho de Jacó. Dele nós sabemos pouquíssima coisa, a Bíblia não nos fala muita coisa sobre ele e a história não registrou muita coisa sobre ele. O que nós sabemos da vida dele, que a Bíblia nos fala, é que ele foi um dos filhos que vendeu José. Na verdade, todos os filhos, à exceção de Benjamim, que era muito pequenininho, todos eles, né, se envolveram na venda de José. Quando eles saíram do Egito, libertos, quando eles saíram do Egito, o primeiro censo que foi feito deu conta de 62.700 homens. Isso era uma quantidade muito grande. Na verdade, é a segunda tribo mais numerosa. Depois de 40 anos no deserto, um pouquinho antes de entrar na Terra Prometida, quando é feito o segundo censo, houve um aumento no seu valor, foi para 64.400 homens. Nós sabemos que Dan teve apenas um filho, e ele foi, portanto, a segunda tribo mais numerosa. Mas ele não recebeu uma terra muito extensa, a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando Jacó estava à morte, então, por ocasião da morte de Jacó, quando ele chama todos os filhos para a bênção, ele fala de Dan o seguinte: Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. E é interessante que ele fala isso aqui, ó. Ele será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Ou seja, este ataque, né, de surpresa, esse ataque de emboscada. E aí, a tua salvação, espero, ó Senhor, quando ele fez essa bênção para Jacó. A posição de Dan no acampamento era esta daqui, ó. Ele ficava à esquerda, então lembre-se que o tabernáculo tem a abertura desse lado de cá, aqui, né? À frente Moisés e Arão e a sua família montavam as suas tendas, e aqui estava, portanto, a tribo de Dan. Dan era, portanto, o chefe desse grupo aqui, e aí quando eles entravam em marcha, ele vinha como o último grupamento a marchar,
fechando todo o comboio, fechando toda a marcha das tribos de Israel. E aqui nós vemos a sua distribuição na terra. Então ele ficou aqui, pertinho da tribo de Judá e da tribo de Efraim, com um cantinho da tribo de Manassés. Apesar do seu grande número, a extensão da terra não foi muito grande. Né? E aqui, veja que ele está em risco, né, na verdade, porque aqui do ladinho nós vamos ter os filisteus. Os filisteus, eles eram uma tribo muito violenta, uma tribo de bastante guerra e que vira e mexe fazia incursões nas terras dos filhos de Israel. Amém, amados? Bons estudos!